Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro Um Desejo Inevitável. Um Desejo Inevitável é um livro da Lorraine Heath e é o segundo de uma coleção que em português não tem nome. Em inglês chama-se The Scandalous Gentlemen of St. James, portanto, os senhores escandalosos de St. James, que é uma localidade. O primeiro volume é este aqui e foi um livro que eu li o ano passado e que adorei. Foi uma excelente leitura e estamos a falar de romance de época passado em Inglaterra durante o século XIX. Então, este livro nós acompanhávamos a Grace e a sua história de amor e neste livro nós acompanhamos uma personagem que é referida aqui. Aliás, os dois protagonistas são referidos aqui e este livro começa exatamente depois do final deste. Faz aqui uma boa ligação entre os dois, portanto é daquelas histórias em que nós conseguimos quase ver uma linha contínua. E eu estava particularmente curiosa para ler este por causa do protagonista. O protagonista aqui é o Drake Darling, que é uma personagem, como já disse, que aparece neste livro, e que nós sabemos que é uma personagem que foi adotado por uma família nobre, mas que não é nobre, não tem título, é um Mr., não é um duque, não é um visconde, não é um barão, não é nada desse género. Então é uma pessoa que trabalha, que tem o seu mérito próprio, mas que foi adotado por uma família nobre e que viveu no luxo graças a isso. É uma personagem com um passado bastante problemático e bastante misterioso, bem como algumas dos personagens destas histórias, e eu estava bastante curiosa para conhecer a história dele. Por outro lado, a nossa protagonista feminina é uma personagem que também já apareceu anteriormente, que é a Lady Ophelia. E a Lady Ophelia anda sempre a picar o nosso protagonista, trata-o sempre abaixo de cão. E nós temos aqui a percepção que ela é muito snob, muito nariz empinado, muito a mandar os outros fazer porque ela é nobre, é rica, tem um bom dote, está naquela faz à procura de um pretendente e trata sempre o Drake abaixo de cão, a ponto de o tratar como um criado nas festas e considera-o sempre muito inferior por ter aquela linha de história por trás, ou seja, por ele não ser nobre. Nós temos estas duas personagens que nos são rapidamente apresentadas no primeiro capítulo. A autora é uma autora que descreve muito bem as personagens, muito reais, com muitos defeitos à flor da pele. Basta dizer que a autora é psicóloga e nós vemos muito isso transmitido na escrita dela. São personagens muito credíveis, com as quais nós nos relacionamos facilmente. E aqui nós começamos a história precisamente a ver que há aqui uma atração entre os dois, apesar dos dois andarem sempre a criticar. E ele dizer que não a suporta porque ela é nariz empinado e que não percebe nada da vida real, e ela a dizer que ele, que nem sequer é um nobre, que não devia estar ali e que é inferior. Então, nós temos aqui esta atração logo no primeiro capítulo e no segundo capítulo nós acompanhamos o Drake quando está à noite à beira-rio a passear quando vê uma dama caída no rio. Ele salva, resgata, leva para casa e quando está a tentar tirar-lhe aquela lama toda é que se percebe que está a olhar para a Lady Ophelia. Primeiro fica obviamente intrigado como é que ela foi parar de repente ao rio, como é que quase apareceu ali a morrer e sozinha. E quando ela acorda não se lembra de nada, nem do nome dela, nem absolutamente nada, e ele, numa de a castigar, de fazer uma partida, diz-lhe que ela é a criada dele. Então a ideia dele é estar ali um dia, ali com aquela partida, só para pô-la no lugar dela, só para pôr a saber o que é que os outros passam, o que é que os criados também sofrem, tentar que ela veja as coisas de uma forma diferente, mas a partida acaba por se alongar quando ele percebe que ninguém está à procura dela, que o irmão não sabe que ela fugiu, que há ali um grande mistério por trás, e ele vê-se cada vez mais ligado à verdadeira Ophelia, que começa a conhecer a pouco e pouco, com ela ali em casa, mesmo ela não tendo memória de quem é, e acabam os dois por estabelecer aqui uma relação muito diferente durante este tempo em que ela não tem a memória. Ora, este livro é bastante mais grosso que o anterior. A escrita da autora é muito fluida, lê-se bastante bem e ao mesmo tempo é bastante descritiva, consegue nos dar bastantes pormenores da época, que é uma coisa que eu gosto sempre. Nós aqui temos um bocadinho um lado menos nobre da sociedade. Nós temos aqui este passado do nosso protagonista, temos aqui muitas coisas que são referidas como a criminalidade e temos aqui também referência à mudança dos tempos. Aqui estamos a falar
de uma época em que a Inglaterra já estava a mudar. Nós estamos a falar de uma época em que já não eram só os nobres que tinham dinheiro, estamos a falar de uma época em que entraram muitos americanos, os novos ricos, com de repente grandes fortunas e que estavam a casar para terem títulos. Portanto, estamos a falar de uma época de grandes mudanças e de grandes contrastes e de muitos preconceitos ainda. E nós conseguimos perceber logo à partida que os nossos protagonistas que têm mistérios para o passado e percebemos logo que a nossa protagonista, que parece ser tão fútil e tão nariz empinado, que também tem ali um motivo por trás qualquer para ser assim. Nós percebemos que existe esse segredo. O início é super ritmado, é como eu disse, num capítulo nós estamos a conhecê-los, no outro capítulo já sabemos não sei o quê, de repente ela já perdeu a memória e avançamos assim em 3, 4 capítulos, já estamos ali no meio da ação. O final também é um final bastante bem trabalhado, bastante bem explorado e tem, que é uma coisa que eu adoro nesta autora, ela tem sempre um capítulo extra no final, um epílogo, a contar o que aconteceu no futuro, mesmo as personagens secundárias, é uma coisa que eu adoro. Às vezes acabamos os romances sem saber o que aconteceu aos outros personagens. E esta autora deixa sempre essa nota final, o que aconteceu. Pode ser de uma forma muito curta, muito resumida, mas diz-nos o que aconteceu mais tarde, e isso é uma coisa que eu adoro nesta autora. O meu problema com este livro foi o meio, porque o início começa com muito ritmo, de repente ela perde a memória, e depois temos ela a perder a memória até a menos de 100 páginas do fim, sempre a mesma coisa. Ou seja, ele a sentir-se culpado por lhe estar a mentir, ela a apaixonar-se por ele, mas com a sensação que já o conhecia antes, e andam ali e não sai. Eu senti que o meio foi tão lento, tão repetitivo. Nós temos o tempo todo ela a dizer: eu não me lembro do meu nome, mas eu lembro-me disto, eu lembro que eu gostava daquilo, como é que eu me lembro disto e eu não me lembro do meu nome? Já percebemos, ok, já percebemos. Podemos avançar, passar um bocado, está a repetir outra vez. E ele também a dar os motivos todos porque é que não confessa a situação, ele a não querer admitir que gosta dela. Temos ali uma repetição muito longa, muito demorada, e eu senti que essa parte do meio podia ser encurtada para um bocadinho, só assim, 50 páginas, estava bom, não era preciso ter quase 200 páginas, porque são quase 200 páginas sempre do mesmo. Achei que essa parte do meio foi completamente desnecessária ser tão longa. Eu percebo a ideia, as cenas são necessárias no livro, mas achei que foi demasiado detalhado e repetido e já percebemos, podemos avançar. Portanto, eu encravei bastante a meio deste livro. A parte final, como já disse, eu gostei imenso, gostei muito do desenvolvimento. Havia aqui, de facto, uns segredos por trás que achei muito bem revelados. Assim como no volume anterior, nós temos aqui aspectos muito reais e que são da atualidade também. A autora faz muito isso, de inserir aspectos da nossa atualidade, coisas que podem ser traumáticas de certa forma. No primeiro nós temos uma doença, aqui temos um trauma do passado, que são explorados, coisas que poderiam ser de hoje em dia. A autora faz muito esse trabalho de inserir e achei que estava muito bom ter inserido aqui, mas o meio foi extremamente secante para mim, não há outra palavra. Tendo dito isto, eu gostei da leitura, continuo curiosa para ler o terceiro. A Top Seller ainda não publicou o quarto deste livro, desta coleção, melhor dizendo, mas este foi o meu preferido mesmo, sem dúvida, adorei. Eu gostei de conhecer as personagens porque estava muito curiosa, especialmente com o protagonista. Gostei do início, gostei do fim, o meio, coisa. Mas, precisamente por ter gostado do início e do fim, eu dei-lhe as 3 estrelas. Poderia dar menos, eu a certa altura a meio pensei mesmo em dar-lhe 2 estrelas, só porque a escrita é boa, as personagens são boas, o desenvolvimento está interessante, mas o meio estava mesmo a tirar do sério. Mas acabei por lhe dar as 3 estrelas porque achei que a autora fechou tudo muito bem no final, mas sem dúvida que não foi um romance de época que me cativou, apesar de eu continuar curiosa com estas personagens e de gostar sem dúvida da escrita da autora e destes elementos que ela consegue trazer para aqui. E é isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre o livro Um Desejo Inevitável. Mais uma vez, é um título que não tem nada a ver com o original, assim como o primeiro volume. Este livro em inglês chama-se Once More, My Darling Rogue, portanto não tem absolutamente nada a ver com Um Desejo Inevitável. Mas digam-me em baixo se por acaso já leram este livro, se tiveram a mesma percepção que eu, ou se calhar essa parte do meio até jogou com vocês, até foi algo que vos cativou, que vos motivou a ler, se tiveram uma experiência contrária à minha. Deixem-me tudo aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e de subscrever o canal se ainda não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!